Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos a honra de meditarmos e falarmos um pouco sobre a devoção a Nossa Senhora do Santíssimo Rosário. Especialmente neste mês mariano, onde toda a igreja do mundo procura, nos seus maiores e diversos títulos, honrar a Mãe de Deus. E como surge a devoção da Virgem do Santíssimo Rosário? No século VIII, pelos monges islandeses, trabalhando com muita gente analfabetos, eles começam a meditar o Santo Rosário, primeiro com 150 Ave Maria, para lembrar os 150 salmos, ensinar o povo com a devoção da história de Jesus, na história do povo, nas 150 Ave Maria. Depois, já em 1214, o frade São Domingos de Guzmão, que cria na igreja, no seio da igreja, uma ordem, os dominicanos, ele começa a lutar contra as heresias. O povo que não acreditava mais em Deus e tantas heresias praticadas, e um dia ali na França ele começa a rezar 3 dias com 3 noites numa floresta vizinha e pedindo um sinal, e quem aparece como sinal é a Virgem Nossa Senhora, que entrega para ele um rosário dizendo: Domingos, esta guerra tu não vencerás com um auxílio próprio teu, e sim Santo Rosário, e entrega o Rosário a São Domingos, pela qual ele agora é um grande promotor, protagonista desta fé cristã, desta oração do Rosário, tão forte a oração do Rosário, que ele consegue vencer as tentações, vencer aquela diversa luta contra as heresias com a oração do Santo Rosário. Mas com o Papa Pio V, lá em 1571, surge a Guerra de Lepanto, que era a guerra dos cristãos contra os muçulmanos, que porventura não tinham jamais condição de ganhar a guerra, porque tinham poucos soldados. Mas o que fizeram eles antes da guerra? Rezam o rosário. Rezam o rosário. E aí, 7 de outubro, foi dedicado depois pelo Papa Clemente XI, já em 1572, como a guerra foi cessada, deram homenagem a Nossa Senhora, a Virgem do Rosário, dedicaram aquela guerra vencida por obra e devoção e força de intercessão da Virgem do Rosário. E aqui na nossa comunidade da cidade de Alto do Rodrigues, nós temos uma oportunidade de venerar como a primeira paróquia de nossa arquidiocese com o título da Virgem do Santíssimo Rosário, a Virgem Maria, a Virgem do Santíssimo Rosário. Como começa esta devoção? O povo do Alto do Rodrigues, alto-rodriguenses, começam agora uma devoção própria com o seu fundador, seu Joaquim Rodrigues, que começa naquela pequena aldeia, vilarejo que pertencia a Macau, que ainda com o administrador, na época o seu pároco, o padre Joaquim Honório, e aí começa a assistir. Ele era padrinho provavelmente de Álvaro Rodrigues, que era filho de seu Joaquim Rodrigues, e começam assim, de pai para filho, uma devoção à Virgem do Rosário. Hoje, se formos observar, essa devoção começa por volta do ano de 1956. Este ano nós estamos comemorando, vamos dizer, de devoção, 64 anos de devoção à Virgem do Santíssimo Rosário. Começando lá de São Joaquim Rodrigues, Álvaro Rodrigues, até chegar a nós, este título tão gracioso, tão precioso para a vida da igreja.
porque aqui nesta cidade, raigado de tanto amor e devoção, a Nossa Senhora tem a certeza do poder e da força do rosário, que depois começa com 5 mistérios do terço. Aqui no Brasil a gente chama o terço, mas várias cidades da Europa e tantos outros países eles chamam o rosário. E aí começam rezando as 150 Ave Maria, contemplando os mistérios da vida de Jesus Cristo, e depois, com o Papa João Paulo II, hoje nosso gracioso e querido São João Paulo II, ele aumenta mais 5 mistérios luminosos, que aí completamos aqui no Brasil a reza de 4 terços, que somarão o rosário da Santíssima Virgem Maria. E se nós observarmos em Fátima, na última aparição, quando os pastorinhos perguntam quem é a Bela Senhora, ela diz: eu sou a Virgem do Santo Rosário. E aí, para nós, aqui nesta cidade, nesta paróquia de Alto Rodrigues, temos Maria como mãe, protetora, vencedora, que reina, rainha que reina com o terço na mão, com o rosário. E este rosário, entrelaçando as suas mãos, as mãos do menino Jesus, chega a toda a nossa cidade. E é por isso que muitos cristãos na vida e no mundo e nesta paróquia têm recorrido ao auxílio da Santa Mãe de Deus, porque acreditamos que na história da salvação ela é aquela que participa do sacerdócio comum de Cristo e que dá um sim que muda a história. Nós, quando falamos de Nossa Senhora, nós falamos da mãe que intercede a Jesus, aquela que intercedeu lá nas bodas de Caná, é aquela que recebe Jesus na cruz e é aquela que fica de pé na cruz, e é aquela que mostra a São Domingos de Gusmão o rosário como uma oração profunda para salvar a humanidade. E foi assim que ela sempre, em muitas de suas aparições, ela sempre aparece pedindo que rezem o rosário da Virgem Maria. Então que Nossa Senhora, a Virgem do Santíssimo Rosário, possa abençoar e cobrir de bênção toda a família de Alto Rodrigues, da nossa igreja, da nossa arquidiocese, do nosso Brasil e do nosso mundo. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, rogai por nós. Senhora do